Senhores académicos, prezados amigos aqui presentes, Senhora Dona Clotilde Boto Iria, viúva do Sr. Dr. Alberto Iria, que tive a possibilidade de acompanhar quando seu marido estava no hospital, muitas vezes. Também a filha, doutora Maria Teresa Iria, aqui presente, Dona Ana Maria Iria, que na Alemanha cumprimenta de longe, 4 netos, bisnetos, 6 bisnetos, 2 dos quais aqui presentes, José Eduardo e António Pedro. Muito obrigado pela vossa presença. Naturalmente é sempre um motivo de satisfação para a Academia encontrar a família do homenageado presente, uma vez que a Academia gosta de prestar contas da sua atividade e o que se passa no seu seio, quando evidentemente há uma passagem também de gerações, mas outros ficam e outros continuam. Também gostava de referir que a primeira esposa, infelizmente falecida, a doutora Maria Teresa Stehaner, em alemão, Lacasta Iria, licenciada em Filologia Germânica, pode ser evocada também pelas palavras escritas por suas filhas Maria Teresa, aqui presente, e Ana Maria, em a publicação de 2004, intitulado A Invasão de Jornal no Algarve, em segunda edição, a primeira é de 41, em que referiram o seguinte: Maria Teresa Stehaner Lacasta Iria, mulher culta e dedicada, soube criar espaços livres para que o historiador se dedicasse exclusivamente à investigação e à escrita. Durante os anos que o acompanhou, foi uma excelente leitora e ouvinte que ele muito estimava e reconhecia. Sr. Presidente, Srs. Académicos, meus senhores e meus senhores, a assunção das responsabilidades de membro de uma academia cultural e científica decorre de um anelo de servir um projeto de valorização intelectual e social através do exercício de capacidades adquiridas por uma longa aprendizagem e pela qualidade ética de partilha com aqueles que foram reconhecidos como confrades de uma agremiação que assumiu um elevado nível de saber e no permanente esforço pessoal e coletivo de rigor científico, de beleza de forma, de criatividade e inovação, como garantia do valor da sua permanência e distinção no seio da sociedade em que se insere. O nascimento do ideal académico perde-se no tempo. Desde sempre, homens de grande qualidade, conhecendo a fragilidade da condição humana e o limite transitório do respectivo ciclo vital, procuraram reter o essencial do pensamento e da obra material pela memória, pela escrita e pelo valor da obra intelectual e material. A Academia das Ciências de Lisboa, no cumprimento escrupuloso do seu estatuto e dos seus objetivos, tem evidenciado o maior cuidado na escolha criteriosa dos seus membros, pelo mérito, pela cuidadosa análise da sua obra e pela independência que caracteriza o cientista, alheio a condicionalismos de ordem política, económica e social. Nesta sessão invocamos a personalidade e obra de um membro prestigioso desta Casa, o Dr. Alberto Iria, anterior detentor da cadeira número 34 e seu antigo secretário-geral. Mas devemos mencionar os nomes dos antecessores: Almirante Vicente de Almeida Dessa, José Maria Queiroz Veloso e Posidónio Mateus Laranjo Coelho. Todos eles figuras maiores da história e da Academia Portuguesas. Vicente de Almeida Dessa, nascido no Porto em 1852, falecido em Lisboa em 1929, foi um distinto oficial de marinha e professor na Escola Naval, onde lecionou Direito Internacional e História Marítima. Foi diretor da Escola Superior Colonial, hoje Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, presidente associado de Geografia de Lisboa, Sr. Professor Aires de Barros, e vice-presidente da Academia das Ciências de Lisboa. Estou a falar de
Vicente Almeida Dessa, não de Aires de Barros. De forma que é autor de uma vasta bibliografia sobre história dos descobrimentos, atividades ligadas ao mar, aspectos económicos e outros temas, como a análise das obras do Visconde de Santarém e das cartas de Venceslau de Moraes. José Maria de Queiroz Veloso, Barcelos, 1860, Lisboa, 1952, foi um consagrado historiador do período moderno em Portugal. Médico de formação, começou a frequentar assiduamente os arquivos, tendo sido nomeado diretor da Biblioteca Pública de Évora, além do seu trabalho como historiador. Foi diretor da Faculdade de Letras de Lisboa durante quase 20 anos, exatamente 18 anos, e vice-reitor da Universidade de Lisboa. Revelou uma parte da documentação portuguesa do arquivo Reinaldo de Simancas e, graças a esse acervo, redigiu livros fundamentais da historiografia portuguesa, em particular Dom Sebastião, o reinado do cardeal Dom Henrique, o interregno dos governadores e o breve reinado de Dom António. Posidónio Mateus Laranjo Coelho, nascido em Castelo de Vides em 1877, falecido em Lisboa em 1969, foi arquivista, paleógrafo e historiador de mérito. Deve-se-lhe uma vasta obra de publicação de fontes, como a edição de Fernão Lopes de Castanheda, em co-edição com David Lopes. Dirigiu ainda a monumental obra de documentos inéditos de Marrocos, Chancelaria de Dom João II, publicada pela Academia das Ciências de Lisboa em 1943. Foi presidente da Academia Portuguesa da História entre 63 e 65. O Dr. Joaquim Alberto Iria Júnior era natural da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Olhão, então Vila de Olhão, no Algarve, onde nasceu a 27 de dezembro de 1909. Faleceu a 24 de fevereiro de 1992, em Passo de Arcos, tendo sido sepultado na sua terra natal, em Olhão. Fez a instrução primária na cidade onde nasceu, o curso dos liceus em Faro e a licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras de Lisboa. Na sua tese de licenciatura ocupou-se do período das invasões francesas em Portugal, tendo estudado a documentação coeva relativa ao Algarve. Apaixonado pela história e pela documentação que lhe serve de suporte, obteve o diploma de bibliotecário arquivista pela Faculdade de Letras de Coimbra. Foi funcionário do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, da Biblioteca da Ajuda e da Assembleia Nacional. Que notável experiência que pôde obter do funcionamento dos arquivos portugueses. Mas foi como diretor do Arquivo Histórico Ultramarino onde conseguiu uma ampla reforma e nova arrumação daquele acervo documental indispensável para o estudo da presença portuguesa no Oriente, na África e no Brasil. Organizou a oficina de restauro para assegurar a conservação das coleções ali guardadas e procedeu à divulgação das melhores técnicas nesse domínio. De tudo foi dado conta num importante volume Boletim do Arquivo Histórico Ultramarino, que a mais de 500 páginas refere a história do Palácio da EGA, onde se encontra o arquivo, ainda hoje, a partir da criação do Morgadio da Junqueira pelo vice-rei da Índia, Aires de Saldanha. No ano em que partia para a Índia, 1600, estabelece aquele Morgadio que abrange toda a área da Junqueira. Refere também a história do filho, António de Saldanha de Albuquerque, o cativo, por ter permanecido 14 anos em Marrocos, tendo sido depois um dos conjurados de 1640. Como os Saldanhas da Restauração, ou um trabalho do Marquês de Rio Maior sobre os Saldanhas da Restauração. Procedeu à descrição dos principais núcleos documentais do arquivo, trabalho pioneiro que foi aproveitado nos anos 90 pelos investigadores do projeto Resgate, uma iniciativa do Brasil para analisar e microfilmar os documentos interessantes para a história daquele país durante a colonização portuguesa. Alberto Iria foi eleito em 23 de maio de 1968 como sócio correspondente à Academia das Ciências de Lisboa para a 4ª secção, História e Geografia, e como efetivo em 24 de abril de 75 para a cadeira 34, onde sucedeu a Laranjo Coelho. Em 1978 procedeu ao elogio académico deste historiador e arquivista.
à data do seu falecimento, era o decano da 4ª secção. Em 1982 e até 1985, fazendo jus à sua competência de historiador e arquivista, foi eleito para o cargo de inspetor da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa. Nessa qualidade subscreveu, em 6 de outubro desse ano, um extenso relatório sobre a situação da biblioteca desta Academia. Vale a pena mencionar que, e nomeadamente o Sr. Professor Soares Martínez, já vou referir esse assunto, tem-se muitas vezes mencionado o trabalho pioneiro que Alberto Iria fez nesta Academia, nomeadamente sobre os vários estudos sobre a fundação da Academia, mas sobre a biblioteca onde nos encontramos, tendo recolhido milhares de fichas que se encontram aqui na Academia das Ciências. Uma parte ainda foi doada pela família, porque ele nos últimos anos trabalhou em casa, mas já foi recolhida toda essa bibliografia e agradece à família o cuidado com que tem guardado e entregue esses trabalhos. Alberto Iria foi vice-secretário da Academia das Ciências de Lisboa desde 8 de maio a 81. Em 1 de janeiro de 86 substituiu José Hermano Saraiva no cargo de secretário-geral. Antes dele tinham exercido aquelas funções Damião de Pérez e Avelino Teixeira da Mota. Os méritos e obra de Alberto Iria valeram-lhe múltiplas homenagens e distinções. Membro e dirigente da Academia Portuguesa da História, grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul. No Brasil, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em Olhão, foi distinguido, embora entregue a Lisboa, na Casa do Algarve, distinguiu com a Medalha de Ouro, entregue a 11 de outubro de 85, e com a denominação de uma rua. Desde 49 era membro do Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai, conforme referiu em 2004 Dom Fernando Assunção, infelizmente já falecido, então presidente do Instituto, e filho do português Otávio Assunção, que eu bem conheci, autor de uma valiosa bibliografia sobre história portuguesa e que tinha em Montevideo uma biblioteca extraordinária sobre a história portuguesa, que foi herdada pelo filho, também historiador e presidente do Instituto Histórico da Academia da História do Uruguai. Foi também membro dos Institutos Históricos de Petrópolis desde 63, por proposta de Lourenço Luís Lacombe, membro da Academia Portuguesa da História, de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Pertencia à Academia de Letras do Pará, entre tantas agremiações e institutos e notas de grande apreço por Alberto Iria. Em suma, podemos concluir que o nosso homenageado testemunhou durante toda uma vida um grande amor à família, à história, ao seu país e em particular ao Algarve que o viu nascer em Olhão. Assinalem-se as dedicatórias das suas obras mais significativas. Em 1941, no pórtico da sua tese de licenciatura intitulada A Invasão de Junot, no Algarve, Subsídios para a História da Guerra Peninsular 1808-1814, surge a menção A Minha Mulher, enquanto no volume O Algarve e os Descobrimentos, volume 2 da coleção Os Descobrimentos Portugueses, publicada em 1956, se insere na página de rosto A Meus Filhos. O seu legado como arquivista e paleógrafo é muito grande. Avulta, já disse, a organização modular do Arquivo Histórico Ultramarino. Mas também pode referir-se a algumas menções de historiadores, como do professor Justino Mendes de Almeida, ontem evocado na Academia Portuguesa da História pela professora Maria Isabel Rebelo Gonçalves, e está aqui presente o vice-presidente da Academia Portuguesa da História, referiu um escrito de 2004, a invasão no Algarve. Pedro Calmon, que foi reitor da Universidade então chamada do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizia: o Arquivo Histórico Ultramarino é a sala de visitas do Brasil em Lisboa.
Para a história da expansão portuguesa ficaram dezenas de artigos e livros, entre os quais figuram os 2 grossos volumes sobre o Algarve e os descobrimentos, tomo 2º e suplemento ao tomo 2º integrados na coleção Descobrimentos Portugueses. Esta era dirigida por João Martins da Silva Marques, diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e professor na Faculdade de Letras de Lisboa, que apreciava o então jovem licenciado quando escreveu o prefácio para o texto impresso da sua tese. Impõe-se mencionar o livro da navegação portuguesa no Índico, no século XVII, onde coligiu numerosos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Vale a pena referir o que Alberto Iria escreve no prefácio, quando refere, o século XVI tem sido muito estudado, muitos documentos foram exumados, publicados, estudados, mas o século XVII, nomeadamente os documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, permaneciam à data em que ele escrevia este texto, em grande parte ignorados, hoje, nomeadamente, devido ao projeto Resgate, que os historiadores brasileiros, com a companhia de vários historiadores portugueses, puderam fazer. Muita desta bibliografia encontra-se já mais conhecida. Entre outras missões, assinala-se que Alberto Iria pertenceu à Junta Nacional de Educação. Em 24 de julho de 75, recebeu o Prémio Laranjo Coelho pela obra O Algarve e a Ilha da Madeira. Foi eleito também membro da Academia Marinha em 84. Era sócio da Casa do Algarve desde 78. O seu amor pela terra natal, o Algarve, levou-o a percorrer incansavelmente os arquivos e as bibliotecas da sua província e a recolher não só documentos, mas diversos aspectos da história algarvia, a começar pela divulgação da revolta perante a opressão francesa durante a campanha de Junot. Referiu-se também ao regresso no século XIX dos descendentes dos judeus expulsos do país em 1496 e que se estabeleceram no Algarve. Estuda mesmo também o cemitério que se encontra em Faro, com numerosas lápides funerárias dos extintos. A sua presença na Academia das Ciências de Lisboa foi das mais prestimosas como inspetor da biblioteca, tendo redigido esse extenso e pormenorizado relatório de 6 de outubro de 1982 sobre as condições em que se encontrava a biblioteca nessa altura e como secretário-geral, onde, para além das obrigações correntes, representou a Academia em inúmeras reuniões e congressos. Durante os últimos anos da sua atividade académica, reuniu uma extensa quantidade de dados para essa história da instituição. Como já referi, esse trabalho foi ajudado por numerosos funcionários, não eram numerosos, não são muitos, mas eram os que havia, na altura aqui na Academia das Ciências, entre os quais figura o Dr. José Manuel Andrade, que estava há pouco aqui, e que vale a pena pelo testemunho que deu sobre esses trabalhos que hoje existem na Academia das Ciências. Ele escreveu o seguinte: expressa aqui, nessa obra de 2004, a segunda edição da invasão de Junot no Algarve, expressa aqui a minha dívida a Alberto Iria, pelo que, no período em que esteve em funções, me transmitiu tanto de saber como de forma de estar. E estou-lhe grato pela oportunidade que tive de com ele aprender, mas também, e não menos, pela amizade com que me distinguia, eliminando tanto quanto possível distâncias entre nós. Assim era aquele que insistia em se considerar o mais humilde dos académicos. Ficou-me a pesar pela privação do seu convívio, a saudade deste ser ímpar. Ficou-me também uma questão, perante a riqueza da relação profissional e humana que nos proporcionou, como teria sido a sorte de o conhecer e colaborar com um Alberto Iria, não idoso, cansado e doente, mas na posse de toda a sua força e vigor. Infelizmente, a marcha da doença que o afligiu nos últimos anos da vida não lhe permitiu continuar, pelo que solicitou a resignação do lugar de secretário-geral em 12 de maio de 89, para ter efeito depois de 30 de junho. É de resto comovente ler os termos da carta em que ele descreve a sua impossibilidade de vir à Academia regularmente. Ele vinha passava aqui as tardes, sempre, e dizia que infelizmente raramente poderia estar presente, e assim pedia que fosse a substituição. A Academia das Ciências e o seu sucessor da cadeira 34 prestam sentido homenagem ao homem bom e ao historiador próprio, que deixou um legado de grande valor moral e científico ao país e à
academia. Deixa-se exarado um voto no sentido da continuação do trabalho de recolha e de valorização do valioso espólio que já foi feito pelo Dr. Alberto Iria. A terminar, damos ainda um testemunho do embaixador Jorge Preto, que para ele desenhou um evocador ex libris, em que figura um livro, um relógio de areia e um modelo de caravela latina do século XV. E foi inscrita a divisa por ele escolhida, ainda mais além, que bem sintetiza a vontade de buscar o conhecimento da história e ilustrar o seu país e o Algarve. Mas eu gostaria, neste final das minhas palavras, de dar a palavra a João Martins da Silva Marques. João Martins da Silva Marques foi um extraordinário paleógrafo, publicou os descobrimentos portugueses, volume 1, suplemento ao volume 1 e volume 3, porque o volume 2 e suplemento ao volume 2 foram de Alberto Iria, mas esse trabalho de João Martins da Silva Marques foi professor na Faculdade de Letras, foi diretor da Torre do Tombo, foi conhecedor de perto de Alberto Iria. Creio que, pelas responsabilidades que vamos ouvir, que ele teve, que vale a pena serem lidas para encerrar esta minha palavra. Diz João Martins da Silva Marques, em 1941, quando surgiu a primeira edição da invasão de Junot no Algarve. Trabalho de um estudioso sério e dedicado, estudioso que tenta os seus primeiros passos e dispõe apenas dos seus próprios recursos materiais, completamente desajudado, como sempre esteve estado qualquer auxílio oficial ou extraoficial, mas que nem por isso deixou de refundir todo o seu trabalho, como na verdade refundiu completamente, aditando-lhe numerosíssimas espécies novas, revendo e corrigindo todo na forma e na substância. Basta cotejar o seu opúsculo do Algarve ao Brasil, no Caique da Pesca, Bom Sucesso em 1808, o Caique que foi levar a notícia a Dom João VI da Revolução no Algarve contra Junot e contra os franceses. Basta cotejar esse opúsculo de 1936, com o capítulo 2 da terceira parte do trabalho que foi publicado em 41, e com o capítulo da quarta parte, onde versa a matéria biográfica, para se ver quanto ganhou em solidez e abundância de materiais a sua investigação. Também continua João Martins da Silva Marques, dar testemunho deste facto, pois que fui arguente da sua dissertação de licenciatura na Faculdade de Letras de Lisboa em julho de 1936. E terminava em 1956, agora em prefácio à obra O Algarve e os Descobrimentos, para vermos, digamos, o que o país também deve a Alberto Iria e a história portuguesa dos descobrimentos. A lacuna, dizia Silva Marques, da documentação sobre os descobrimentos portugueses era particularmente sensível quanto ao Algarve. Conhecíamos, é certo, o parecer de um tão profundo e seguro investigador como foi Brito Rebelo. E este parecer era nitidamente desanimador quanto à existência de fontes documentais. Tudo desaparecera. E continua a figurar, lembremos dos terremotos, lembramos no Algarve em particular, mas sobretudo as invasões dos piratas e dos ingleses a certa altura. E continua a seguir, afigurava-se-nos a nós, João Martins da Silva Marques, que só na pesquisa direta a que já aludimos caberia confiar. Incitámos, pois, o Sr. Dr. Joaquim Alberto Iria Júnior a realizar tal pesquisa nos arquivos dos compromissos marítimos, municipais, etc., da sua província natal. É esse estudo, elaborado com a mais completa independência crítica e expositiva e fruto exclusivo, portanto, do seu trabalho e critério, que o leitor agora pode apreciar no Algarve e Descobrimentos. Posso concluir dizendo que já estavam contados cerca de 200 trabalhos de Alberto Iria, posso acrescentar mais 19 e cerca de 20 trabalhos inéditos que estão ou na Academia das Ciências ou na Academia da História ou no Arquivo Histórico Ultramarino, na Câmara do Olhão, na família, que saúdo mais uma vez por
pertencer a uma família, a um homem a quem o país e esta Academia tanto devem. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o confrade Pedro Soares Martínez para saudar o recipiendário.